Jesus apresenta o programa Papo de Fé. Programa Papo de Fé. Como águia, me preparo pra voar. Programa Papo de Fé. A apresentação Missão Águia. De onde estou, vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Boa noite, paz de Jesus e amor de Maria. Hoje eu estou muito feliz aqui em estar em especial numa comunidade. Você de repente nem sabe onde que é, falar o que está acontecendo, cadê a rádio de Jesus? Eu, Marcelo Caetano, digo para você que está iniciando agora o programa Papo de Fé. Você que nos ouve nessa noite vai viver uma experiência diferente com cada um de nós aqui. Nós, programa Papo de Fé, nossa comunidade, temos vivido uma história com Deus disso aqui, ó, desse lugar que nós estamos aqui hoje. Aí você agora está mais preocupado ainda. Aonde esses caras estão? Onde esse povo foi? Amado e amada de Deus que nos ouve essa noite, eu digo para você que nós estamos na casa São Pio de Pietrelcina. Falei certo, irmãos? Acertei, né? Tá vendo? Saí lá em casa. Mentira, já sabia já. São Pio de Pietrelcina foi um grande santo, né, da nossa história, da nossa comunidade, da nossa história de vida. Estão brigando comigo aqui já, gente. Comecei o programa, já estão aqui, ó. A produtora, o nosso produtor aqui já tá, né, falando aqui. Nós vamos acertando aqui. Queria dizer para você de casa que essa comunidade aqui, quem vai explicar são os irmãos que estão conosco aqui. É uma comunidade dedicada a um santo que revolucionou. A história de São Pio, eu acredito que é uma das histórias mais bonitas da nossa igreja, porque ela foi movida pela fé. Aquele homem que cada uma das pessoas que o viam, por tantas doenças, por tantas dificuldades, pelas chagas que passou, ninguém dava nada. Mas ele confiava em um Deus que ele servia. Esse homem foi tão perseguido que até o final da sua morte, 50 anos depois, ele carregou as chagas. E quando ele carregava as chagas, ele não ficava igual nós, milindrando e falando, estou sofrendo, estou passando por dificuldades. Não, ele colocava no colo de Deus. Ele sofria todas as amarras do inimigo ali, ó, fundado na cruz. Olhava para Jesus e falava para o Senhor, toma conta de mim, Senhor. E é isso que nós vamos fazer essa noite. Essa comunidade tão bonita qual nós estamos aqui. Onde fica aqui, irmão? Conta para mim. Cauê, fala para nós aí. Boa noite a todos, boa noite, internautas. A comunidade, né? Internautas, né? Isso, com tudo isso vai acontecer. Aqui acontece de tudo, né? Então aqui fica em São Bernardo do Campo, São Paulo, no Batistini, Parque Royal, né, na estrada Marco Polo. Pra quem quiser vir conhecer, pode estar vindo aqui conhecer. A gente é uma comunidade cristã. Então a gente vive da providência, realmente. A gente vive da providência e as coisas que vai chegando aqui é uma bênção. Os irmãos estão aqui atrás no bastidores. Eles estão em retiro e eu também estou, né, em retiro. Completei 3 meses agora, né, então é uma bênção, cara. Não tem explicação. É só vindo aqui conhecendo, para você sentir mesmo o que acontece aqui dentro. É tremendo. Amém. E aí o nosso programa, né, depois o Cauê vai estar contando um pouquinho da história dele. Todos os irmãos que quiserem aqui partilhar conosco vão estar contando um pouquinho da história. E nós temos mais um irmão também aqui ao nosso lado, né, irmão? Se apresenta aí, fala qual é a sua experiência aqui, né? O que você espera desse programa agora, Papo de Fé? Olha, pergunta difícil, né? Boa noite a todos que nos acompanham, né? Na verdade, eu acredito que esse vai ser um momento de oração onde pessoas, né, serão tocadas. Eu acredito que sim, né? Essa comunidade, ela é uma bênção na vida de muitas pessoas e na minha também não é muito diferente. Eu conheci a comunidade em 2010, né? E hoje eu consegui concluir o meu retiro e eu ajudo a casa hoje, né? Mas como eu costumo falar para os irmãos, eu acho que eu mais sou ajudado do que ajudo, né? Porque a cada dia eu aprendo algo novo aqui, né? Então, como o Cauê mesmo falou, fica o convite, né? Só vindo aqui,
conhecendo, né, dando um abraço em cada irmão que está aqui e aprendendo um pouquinho da história de cada um, né? Amém. Tenho certeza que esse programa hoje vai ser tremendo, hein? Você de casa que nos ouve, você que nos assiste, né? Porque agora as pessoas também nos assistem, né? Eu quero que você agora converse um pouquinho com os nossos irmãos que estão aqui do Papo de Fé. Está comigo a Fran, que está conosco toda semana aí, o Alex e o Elvis, né? Nós, particularmente eu, o Elvis e o Alex, viemos lá do Parque do Carmo, lá perto do estádio do Coringão, lá onde acontece lá, bem lá pertinho lá do estádio do Coringão. Os irmãos brigaram comigo aqui porque eu pronunciei Coringão, mas é lá perto do estádio do Corinthians, ali no Parque do Carmo, na rua Maria Luísa Americano. Estamos com um grupo de oração Filhos da Cruz, onde Deus pede que nós anunciemos a cruz de Cristo como sinal de salvação para cada uma de nossas vidas, porque Cristo ressuscitou. Aleluia. E eu acredito que os irmãos aqui hoje também estão bem emocionados, assim como eu estou, de estar neste lugar, que eu tenho certeza que é um templo santo, né? Quer falar, Fran? Ela tá... Com certeza, né? Aqui é como a casa de alívio ao sofrimento, né? Mas aqui a gente sente uma paz tão grande, né? E aqui a gente sente o verdadeiro amor, né? Aquele amor que a gente lá fora a gente vê só, escuta de falar, né? E aqui as pessoas vivenciam mesmo esse amor, um ajudando o outro aqui. E é isso que Deus nos pede, né? Nos dias de hoje, para que a gente ame o próximo como a ti mesmo, né? Então nós viemos aqui participar, né? Junto com os irmãos aqui, e nós queremos também partilhar com vocês, né, como que vive os irmãos aqui. Isso. E no decorrer do programa vocês vão ver o depoimento de cada um e como se faz, né, essa comunidade aqui. Mas o lema maior aqui é o amor ao próximo. E aí nós temos aqui também um irmãozinho que ele se intitula, né, Alex Pio. Ele diz para todo mundo nos lugares aí, eu sou Alex Pio. Então eu acredito que ele tem muito a falar hoje, né, sobre aonde nós estamos aqui, né, Alex? Fala aí, irmão. É isso aí, boa noite a todos. Eu brinco assim de Padre Pio, né, mas tô longe ainda, muito distante de um dia chegar próximo do Padre Pio. Mas eu tenho uma história muito bonita assim com o Padre Pio, porque é história de perseguição, né? E ele mesmo fala que o cristão que não é perseguido, alguma coisa está errada. O cristão de verdade ele é perseguido, como o Padre Pio foi, mesmo chagado 50 anos depois, as pessoas ainda o perseguiam, né? E assim é com cada um de nós, como o irmão falava, nós fazemos a rádio, mas são mais ajudados do que ajudamos. Verdade. Porque é caridade, é amor. E Padre Pio ele teve tudo isso, sofreu os males também, teve as chagas também. E falar um pouco de Padre Pio assim, pra mim, é muito mais do que uma honra pra mim. Não estou falando de qualquer santo, né? Não para ninguém, mas é o Padre Pio. Ele foi além, onde muitos homens tentaram e não chegou. Ele chegou porque buscou a santidade, né? Se você começar a ler a história de Padre Pio, você vai ver que é sobre humanos os escritos de Padre Pio. É sobre humano, né? E tudo que ele falava, até hoje eu acredito que ele ainda fala nas intercessões dele, tem um certo peso, um certo valor, né? É por isso que foi perseguido até hoje, Padre Pio. E eu convido a vocês hoje, os irmãos que estão aqui, os internautas, como o irmão falou ali, o Cauê, né? A gente fala ouvintes, né? A pessoa aqui é mais chique, a pessoa aqui é Shekinah, já peguei pra mim. Eu tomando posse aí, irmão, né? A entrar mesmo nesse mistério hoje e deixar que o Espírito Santo Paráclito possa parar em cada um de nós e mudar a nossa história, né? Porque, como foi com o Padre Pio, nós também não somos diferentes, somos como ele foi. Também podemos sim um dia ser santo. Isso depende da nossa vontade de buscar a santidade e acreditar no Deus que tudo pode, né? Deus que pode mudar a nossa história. Eu também tive uma história igual a de vocês que estão aqui. Nunca precisei, assim, graças a Deus em parte, estar numa casa de recuperação, mas eu acredito que minha história aqui é igual a de muitas pessoas que estão aqui também, né, Cauê? E já pegando a deixa aqui, deixando pro Elvis falar um pouquinho também. Com aqui, certeza, né, irmão? O nosso profeta Shekinah, né? O Elvis o quê? Elvis Shekinah, né? Shekinah, verdade. Fala aí, meu irmão. A paz, boa noite a todos, né? Estou muito feliz de estar aqui hoje, né? Nesta casa aqui, de Padre Pio, que
que é um santo maravilhoso, tem uma história linda de vida, né? E que hoje possa ser uma noite diferente para cada um de nós, né? A cada missão, a cada rádio que a gente participa, que a gente se envolve, Deus vai me ensinando e me transformando cada vez mais, né? E nessa noite Ele quer transformar não nós, mas também os internautas, né? Os internautas estão aí, também posto os internautas também, gostei. De cada um de nós, né? Então vamos deixar que Deus possa agir em cada um de nós nessa noite e que hoje possa ser uma noite especial para cada um de nós. Estamos nesse templo santo aqui, né? Na comunidade de Padre Pio. Amém. Amém. E o que é mais interessante em ouvir cada uma das histórias, né? É de saber que todos nós somos iguais. A gente vem nas casas de recuperação e muitos que nos ouvem esta noite chegam em alguns locais para pregar, ou para anunciar, ou para ajudar de algum modo e se acha superior. Quando eu entrei nessa comunidade, quando eu entro nas casas, eu não sei vocês, eu me sinto igual. A minha busca e os meus pecados de repente são muito piores que cada um dos irmãos que estão aqui. Então Deus não me deu autoridade nenhuma de julgar cada um deles pelos seus atos, pelas suas falhas, porque eu tenho tantos atos e tantas falhas que me afastam de Deus por tantas vezes, né? Então nós queremos colocar neste momento, eu queria que todos nós, eu queria que a nossa produtora aqui fizesse um zoom aí sobre todos eles, os irmãos que estão aqui hoje nesta noite, para que você de casa, que está nos assistindo, está nos ouvindo, visse os nossos irmãos que estão aqui. Que você olhasse para o rostinho de cada um deles e visse realmente a imagem de Jesus. Porque a nossa Bíblia ela nos diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, que Deus se iguala a cada um de nós. Por que nós queremos ser melhores? Por que nós chegamos nos lugares e queremos ter uma superioridade que não é de Deus? Que nós voltemos o nosso coração mesmo a ser humilde. Está faltando muita humildade em cada um de nós por muitas vezes. Então nós vamos colocar nesse momento, enquanto você ouve os nossos irmãos, uma oração para Deus. Eu quero colocar no coração de Jesus cada um dos irmãos que nos ouve essa noite, para que vocês que estão vendo os irmãos aí sintam a presença de Jesus no meio de você, na sua casa. Está sentado no seu computador ou está fazendo alguma coisa diferente, mas está conectado na Rádio Jesus. Que você nesse momento foque o seu coração a Jesus. Que você foque o seu coração para viver aquilo que Deus quer. Não deixe a graça passar, porque nesse momento Deus quer cuidar de cada um de nós e Ele tem pressa. O Senhor tem pressa para que cuide de cada um de nós, porque os tempos estão chegando. É isso que o Senhor está anunciando e nós não estamos ouvindo. Deus tem manifestado glórias, poder, prodígios sobre muitos de nós e nós temos ficado com medo, temos nos afastado por Deus, por preguiça, por arrogâncias. Mas nesse momento Deus quer quebrar isso de cada um de nós e dizer para nós que nós temos jeito, nós temos valor. Tem uma música que se diz isso: você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Nós fomos batizados pelo Espírito Santo e temos que agir como batizados. Nós temos que agir como homens e mulheres de Deus, porque dá tempo ainda. O Senhor Deus está clamando por cada um de nós agora. O Senhor Deus está olhando por cada um de nós através desses irmãos e dizendo para nós: vem, eu quero precisar de ti. Não deixe a graça passar. Vamos orar a igreja nesse momento e pedir para Deus derramar o Espírito Santo. Para que Deus derrame neste momento o Espírito Santo sobre cada uma das famílias que nos ouve. Sim, vai, Senhor, tocando em cada um que nos ouve essa noite, Senhor. Vai dizendo para eles, Senhor, que eles são preciosos, Jesus. Vai afastando, Senhor, cada uma das pessoas que estão sentindo, Senhor, um sentimento de inferioridade, Senhor. Afasta delas todo esse sentimento, Jesus. Vai afastando do coração deles, Senhor, o sentimento de derrota, Senhor. Coloca neles um coração novo, Senhor. Tirai, Senhor, o coração de pedra de cada um deles, Senhor. Eu creio que o Espírito Santo nesse momento vai ser derramado sobre cada uma das famílias, cada uma das mães que choram neste momento por seus filhos, por seus maridos, para que elas sejam abençoadas por Jesus, para que elas sejam abençoadas pela Mãe Maria, a mãezinha do céu que pisou na cabeça da serpente. Ela vai pisar em cada uma das dificuldades de cada um de nós. Ela vai, como mãezinha do céu, como intercessora, derrubar
Derrama, Jesus, o fogo do teu Santo passar na frente Espírito, mesmo de cada um de nós e fazer uma nova história. Que nós percamos o medo. Nós não temos que ter medo de viver as graças, as alegrias que Jesus quer nos dar. Mas nós não queremos carregar a cruz mais. Estamos querendo ter facilidade. O Senhor nesse momento vem dizer que a cruz é necessária para que vivamos a glória dele. Não dá mais para viver como antigamente. O Senhor vem dizer para nós que não dá mais. Não dá mais para viver como antigamente. A palavra que o Senhor vem dizer para mim hoje: eis que faço nova todas as coisas. É isso que o Senhor quer dizer para nós hoje. E se você está na sua casa com o seu coração contrito, seu coração amargurado, põe a mão no seu coração agora e vai dizendo para Jesus: Senhor, Senhor Deus, eu quero um coração novo, Senhor. Tirai de mim, Senhor, esse coração triste, esse coração de derrotado, Senhor. Esse coração de derrotado, Senhor. Eu quero neste momento, Senhor, ver uma nova história contigo, como foi dito agora, porque o Senhor faz nova todas as coisas, Senhor. Então vem, Senhor, abençoar, Senhor, porque é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Vai pedindo, povo de Deus, vai pedindo para que Deus venha abençoar nesta comunidade que se chama Casa Alívio do ao Sofrimento. O Senhor quer aliviar cada um de nós os nossos sofrimentos. Isso está na Bíblia. Vinde a mim, vós todos que estão cansados, aflitos, que sobre o fardo eu vos aliviarei. É isso que o Senhor anuncia para cada um de nós. Ele quer aliviar os fardos de nossa vida, mas nós temos que querer ter uma nova história com Deus. Não dá mais para voltar. É isso que o Senhor nos diz hoje. E é isso que nós temos que viver, povo de Deus. Você que nos ouve essa noite, tem que acreditar que Jesus está cuidando. Tem que acreditar que o Senhor está no comando da sua vida. Porque os irmãos que estão aqui nessa comunidade hoje têm uma certeza que Deus está cuidando de cada um deles, não é isso? Tenho certeza que todos os irmãos sabem disso. Que Deus está cuidando. Deus está dando uma nova chance. E esse é o nosso Deus. É um Deus rico em misericórdia, que quer dar chance para cada um de nós. Então vamos acreditar que o Senhor é um Senhor que faz nova todas as coisas. Amém? E o Senhor é maravilhoso, né? O Senhor vem completar conosco agora. Eu queria pedir ao vivo aí, quem faz ao vivo, né? Vamos pegar o Anailson ali. Irmão, escolhe uma música aí pra nós aí. Enquanto você vai escolher, nós vamos conversando aqui. A ovelha sou eu. Procura essa música aí, irmão. Tá? A ovelha sou eu. O Senhor Deus quer resgatar cada um de nós agora. Nós nos apresentamos todos. Faltou o irmãozinho. Ô, irmão, perdão, irmão. Se apresenta aí pra nós. Meu nome é Jefferson. A primeira vez que eu vejo a rádio de verdade, eu falava pro Moisés que eu queria conhecer a rádio. Aleluia, hein? Que eu não tenho medo de falar, né? A minha vida é simples. Cheguei aqui na comunidade cego, mas diante de Deus, diante da presença de Deus, Deus fez um milagre grande na minha vida. Pode fazer um milagre nas suas vidas. Se vocês crêem, Deus quer te abrir o coração diante de Deus. Deus faz uma maravilha. Se eu entreguei de corpo e alma para Deus, vocês podem entregar de corpo e alma, se você quer. Se você quer, dá a Ele o que Ele quer, o coração. Porque se você não clamar o nome dEle, Ele vai assistir, ele vai ficar alegre. Se você clamar o nome dEle, falar da palavra de Deus, mergulhar diante de Deus, você vai ver que Deus vai fazer uma grande maravilha para você. Amém. 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 Nossa, como é emocionante ver nós que temos tantas coisas e achamos que temos tantos problemas, né? Verdade. E o irmão que nós podemos olhar e falar, esse irmão tem problemas e ele tem tantas coisas, que é um coração cheio de Deus. Olha o que o Senhor vem nos dizer hoje. Cadê a sua fé? Cadê a sua fé? Por que você tem perdido em pequenas coisas? Por que você tem perdido a sua fé em milindres, né? Em choros? O Senhor Deus vem dizer para nós hoje: basta querer. A graça te basta querer. Porque assim como a música diz, Ele vai ao resgate de cada um de nós. Ele deixa 99
por cada um de nós. Amém? Amém. Vamos ouvir essa música agora. E eu quero que você pegue a sua Bíblia, você que está em casa, porque assim que nós voltarmos desse intervalo, nós vamos partilhar sobre o filho pródigo. Olha isso. O pai abraçou o seu filho. E é isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Nos abraçar nessa noite. Que fique esse sentimento enquanto você ouve essa música. Do abraço do pai no seu filho. E ele não olhou o pecado daquele filho. Ele foi. Jesus, meu Deus, sacramento. Amém? Toda a história de pastor começou com o Senhor. E como pastor, eu quero entrar nesse mistério de pastoreio a cada dia. E essa música é a nossa história, Jesus. De louvor, de gratidão, entre o meu coração de pastor e as minhas ovelhas que tanto amo. Lá vai o pastor à procura da ovelha que se perdeu. À procura do olhar que se desviou do céu. Lá vai o pastor à procura da ovelha que se perdeu. À procura do olhar que se desviou do céu. São seus e viu que em suas feridas a dor está. Em seus olhos há somente a solidão. E agora só deseja o redil voltar. A ovelha sou eu e não conheço outra voz. Quando eu fugi, me cansei e me perdi. Eu procurava outra voz, mas não pude encontrar. Hoje posso ouvir de novo a voz do pastor a me chamar. E assim eu compreendi, se de ti eu fugi, 99 ou mais deixarás para trás, irás me buscar. A encontrei em campos que não são meus e vi que em suas feridas a dor está. Em seus olhos há somente a solidão. E agora só deseja o redil voltar. A ovelha sou eu e não conheço outra voz. Por isso quando eu fugi, me cansei e me perdi. Eu procurava outra voz, mas não pude encontrar. Hoje posso ouvir de novo a voz do pastor a me chamar. E assim eu compreendi, se de ti eu fugi, 99 ou mais deixarás para trás, irás me buscar. Receba minha gratidão por tudo. Minha gratidão de um pastor que reconhece profundamente o amor e a gratidão de cada ovelha. Amo vocês.
E aí o Senhor Deus vem dizer para nós hoje: a ovelha sou eu. É isso que o Senhor vem dizer para nós. E um dia eu ouvi uma história da ovelha que eu achei bem interessante. A ovelha é o bicho mais burro que tem, sabia? Mais dependente. Ele é o bicho que é mais perdido, é a ovelha. E aí nós colocamos a culpa no burro, né? Coitado do burro, o burro não tem nada a ver não. É a ovelha. E Deus nos iguala a ovelha. Porque nós somos, cabeça dura. Muitas vezes nós se desviamos do caminho de Deus e Deus está gritando para cada um de nós: fica comigo, ficai próximo de mim. Aí nós falamos assim: não tem problema ir ali, né? Não vai acontecer nada se eu for ali. E é muitas vezes essa decisão que nós tomamos que nos afastam do caminho de Deus. Mas o Deus, com a sua misericórdia, Ele vai lá ao nosso encontro. Assim como Ele tem feito a cada um dos irmãos aqui, a cada um de nós em determinado momento da nossa vida, Ele deixou as 99 para ir atrás de nós. Isso é amor. Isso é amor de Deus. E a palavra vai nos dizer isso hoje. Eu queria que você pegasse, você de casa, o livro do Evangelho de São Lucas, capítulo 15, Lucas 15, versículo 11. Na Bíblia da Ave Maria, ela na página 1369. Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos do 11 em diante. A parábola do filho pródigo. Disse também: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante, e lá dissipou sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se ao serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém las dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Levantar-te-me-ei e irei a meu pai, e direi-lhe: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe, quando seu pai o viu, e movido de compaixão, correu-lhe ao encontro e lançou-lhe ao pescoço, e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel no dedo, e calçado nos pés. Trazei-lhe também um novilho gordo. Matai e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou: voltou teu irmão e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Encolerizou-se ele e não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandas matar o novilho gordo? Explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois que esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Palavras da salvação.
Glória a vós, Senhor. A história do filho pródigo, ela vem dizer assim 3 pontos. Antes de nós partilharmos com os irmãos a história da comunidade aqui, eu quero falar com você 3 pontos. É um pequeno estudo bíblico hoje aqui na rádio. Primeiro ponto, o pai. O pai, ele tinha 2 filhos. Um dos filhos, é como muitas casas hoje, muitas famílias, era o rebelde. Aquele que questionava demais, que ficava discutindo e queria se sobressair sobre o seu pai, sobre o seu irmão, sobre a sua família. Aquele filho que não dava gosto nenhum ao seu pai. E aí ele vivia aquela vida e não vivia contente. Ele chegou no pai e falou assim: pai, já não estou gostando mais de estar aqui não. Vou trazer para a nossa linguagem de hoje. Quero que o senhor reparta a minha parte aí, que eu quero ir embora. Eu quero curtir a vida doidado aí. Foi isso que o filho fez. E esse pai, primeiro ponto, se sentiu naquele momento, eu tenho certeza, com o coração destruído. Porque tudo que aquele pai fazia era pelo seu filho, pelos seus 2 filhos. Mas ele falou: por amor, eu vou repartir e vou te entregar a sua parte. Segundo ponto, Fran, o filho bom. Tínhamos o filho bom lá, que sempre esteve do lado do pai ali, e do irmão, e dos empregados, trabalhava dia e noite, sol a sol, e ele olhava para aquele filho, para aquele irmão cabeçudo, mais uma vez. Eu tenho certeza que naquele momento que aquele irmão falou que queria os bens para ir embora, porque precisava curtir a vida, porque precisava ser feliz, ele olhou e, com desgosto mesmo, né? E falou: por quê? Sendo que aqui ele tem de tudo, ele pode ser feliz aqui dentro. Mas ele respeitou, olha que interessante, ele respeitou a opinião do pai e dividiu a herança com o irmão rebelde. E o terceiro ponto, o filho rebelde. Esse filho rebelde que eu contei aqui junto com o pai, junto com o irmão, ele se entrelaça em todas as histórias. Sabe por quê? Porque quando queremos nos rebelar perante as coisas de Deus, quando queremos nos afastar das coisas de Deus, nós começamos a atropelar todas as outras pessoas. Todos os sonhos que Deus está tendo com cada um de nós começa a ser destruído, começa a se desfazer. Mas Deus nesse momento vem dizer para nós assim: o pai e os 2 filhos eram um sonho de Deus. E aí quando aquele filho rebelde foi viver a história dele aí fora, começou a encontrar tudo de bom. Mas o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir a nossa vida. E foi isso que ele ganhou de recompensa. Chegou um determinado momento que ele foi comer a comida dos porcos, porque era aquilo que ele tinha. Cada um de nós, por algum momento, comemos as lavagens dos porcos. Porque o inimigo, ele quer esfregar a nossa cara no nosso pecado e fazer de nós assim, ó, humilhados. É isso que o pecado vem ensinar para cada um de nós, que não somos nada. É isso que o pecado oferece, tristeza. E foi isso que aquele irmão, aquele filho recebeu, tristeza, amargura. Mas aí ele olhou para o alto. Eu tenho certeza que em um momento ele olhou para o alto e se perguntou: lá na fazenda de meu pai eu tinha de tudo. Os empregados que ficam lá na fazenda de meu pai têm muito melhor do que eu que estou aqui. Por quê? Para que eu estou passando por isso? E é isso que eu quero discutir com os meus irmãos aqui hoje. Para que ele teve que viver aquela história? O que vocês têm a dizer dessa passagem do filho pródigo? Até para nós entrarmos aqui na comunidade São Padre Pio, eu quero que nós expliquemos para o povo de casa para que eles viveram aquilo. Quer falar? Não, e voltando um pouco antes do pai, né? Porque naquela época, né, as pessoas quando dividiam as heranças é porque o pai já estava morto. Então, para aquele filho, naquela época, ele já achava-se o pai como morto. Imagina a tristeza do pai, né? Mas ele nunca desistiu. Quantas vezes à tarde ele ia, né,
lendo a história mais a fundo, ele ia para o alpendre da sua fazenda esperar o seu filho, né? E um desses dias aconteceu isso, né? E muitas vezes isso acontece com a gente, né, Marcelo? Acontece com a gente, por exemplo, a gente deixar Deus, né? E Deus está ali sempre, né, disposto a nos resgatar novamente, né? É o que acontece aqui conosco. Quantas vezes nós deixamos as heranças, o tesouro que Deus tem para nós, né? Para as coisas do mundo, né? Quando a gente volta, em português, claro, né, de cara, né, limpa, quebrada, né, que não conseguiu nada lá fora, aí volta para Deus, né? O que acontece muitas vezes com a gente, né? E quantas pessoas assim, né, não está passando por esse mesmo problema do filho pródigo, né? E lá ele acha que vai encontrar os banquetes, né, que ele tinha na casa de seu pai, né? As farturas e as regalias que a gente tem nas nossas casas. É o que acontece com os nossos jovens, né? Entrando no assunto, né, dos irmãos. E o que acontece? Ele vai, gasta tudo, toda aquela confiança primeiro que tinha dos seus pais, né? E vai para o mundo. O mundo tem tudo para oferecer, né? No começo. Mas no fim, o que ele tem? Nada. Aí é onde vem, né? A desilusão, né? O sofrimento, né? Aí ele começa a reconhecer tudo aquilo que ele tinha em casa, né? Eu tinha amor, eu tinha minha família. Aí é onde a gente consegue, né, voltar, né? E a mesma coisa acontece conosco quando a gente está na presença de Deus e deixa de lado. Quando vem os sofrimentos, as doenças, aí a gente começa a voltar, né, pro Pai. E é isso que o mais interessante é a misericórdia de Deus, né? O amor que Deus tem para conosco. A gente deixa sempre Deus de lado, mas na hora que a gente necessita, está ali o Pai, o abraço, né? Vem, filho, né? Alex? E aí os irmãos, quando a gente partilha a história do filho pródigo, e eu ouvi a Fran contando aqui, eu comecei a imaginar a história dos irmãos aqui da comunidade, dessa comunidade, Casa Alívio ao Sofrimento, dedicada a São Pio. Eu comecei a imaginar o que eles viveram, se algum quiser dizer, quiser contar, para chegar aqui, neste momento. Eu queria saber do nosso irmão aqui, Cleiton, nosso irmão Cleiton. O que te levou, irmão, a chegar aqui à comunidade? Qual a experiência que você acredita que tenha sido a mais forte que te trouxe aqui à comunidade? E o que você espera, assim, a sua expectativa em Deus daqui pra frente? Um monte de pergunta, né? Aí eu vou fazendo de novo aí pra você. Assim, na verdade o que me trouxe aqui à comunidade foi a necessidade, né? Eu, assim como a maioria que tá aqui, eu não vim pelo amor, eu vim pela dor, né? E nesse evangelho aqui do filho pródigo, o qual eu me identifico muito, é interessante observar como o pai é uma pessoa provida, né, de sabedoria, porque ao mesmo tempo que ele é compreensível com o filho, que é cabeça dura, ele é amoroso, né, e ele também consegue conversar com outro que tem o coração um pouco mais duro. É interessante perceber que quando esse pai avista o seu filho, ele não pergunta, né, por que você errou, por que você fez isso, e sim, né, por que você ainda não voltou. Ele acolhe com alegria, pede para preparar uma festa, né, para preparar um banquete, né. Assim Deus age com cada um de nós, né. Eu também peguei a minha parte da herança e joguei no lixo, né, e por muitas vezes eu fui assim, com perdão da palavra, cheguei na merda mesmo, né, na fossa. Todos nós, né, chegamos em exatamente momentos, né? E aí, assim, foi aí que então eu percebi, né, por que eu tô fazendo, né, aqui, né? Eu sou herdeiro, né, assim, se nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros, né? E eu tinha jogado tudo e estava sendo mastigado, né? Tava sendo completamente destruído, né? Então esse foi o motivo que fez eu buscar a Deus, porque eu me recordo que quando eu estava nessa situação, eu me deparava com muitas pessoas assim, né, da igreja,
sorrindo, né? E tendo uma vida diferente. Eu pensava, mas o que essas pessoas têm, né? De tão especial assim? Eu não conseguia entender. E mesmo eu indo para a igreja assim algumas vezes, por convite de algumas pessoas, eu ia lá e não sentia nada forte, né? Só que com o passar do tempo assim, aí foi que eu fui abrindo o meu coração e fui entendendo que aquilo que eu estava fazendo era completamente errado, né? Então eu voltei, né? E eu acredito que Deus se alegra muito, né? Foi necessário eu passar por tudo que eu passei para hoje eu estar aqui, né? Porque se eu não tivesse entrado nas drogas, né, na criminalidade, enfim, hoje eu não estaria aqui, provavelmente. Estaria tendo uma vida medíocre, né? Como a maioria das pessoas tem hoje em dia, né? Uma vida sem Deus, é uma vida vazia. Uma vida sem sentido. E o que você acredita que tem valor na sua vida hoje, assim? Qual é, para a pessoa de casa que de repente está te ouvindo, né? E ela está sem sentido na história da vida dela, o que você acredita que tem valor na sua vida hoje? Depois que você passou por todas as dificuldades, igual você disse, de se jogar na lama mesmo, não vou dizer só esfregar a cara, porque muitas vezes nós se jogamos lá dentro mesmo, né? Ficamos lá sufocados pelos nossos erros. O que você diz para a pessoa que está lá em casa agora? O que tem valor na sua vida hoje? O que você pode passar para um irmão? De repente, um simples olhar já é diferente já para muitas pessoas que estão aí fatigadas, cansadas, medíocres, igual você disse, que é bem isso mesmo. O que você acha que tem valor perante Deus para as pessoas aí? Assim, nós sabemos que Deus ele está acima de todas as coisas, mas se nós não tivermos capacidade de amar o nosso irmão que está do nosso lado, né, como que a gente pode dizer que ama a Deus, né? E para a gente amar a pessoa que está do nosso lado, primeiramente a gente precisa aprender a se amar, coisa que eu já não fazia, né? Eu tinha uma autoestima muito baixa, né? E era o que me fazia talvez usar drogas, né? E fazer tantas coisas erradas. E quando eu cheguei aqui na comunidade, eu passei assim, depois de alguns dias, a enxergar as coisas de forma diferente, né? Só que eu que tive que fazer uma reforma interna, porque se eu for parar para pensar mesmo, as coisas não mudaram, continua a mesma coisa. O tráfico continua existindo, a molecada continua cada vez mais cedo se envolvendo, né? As menininhas hoje em dia, né, andam seminuas nas ruas. Só que eu aprendi a olhar de outra forma, né? Aprendi a olhar para essas pessoas com um pouco mais de carinho. Porque às vezes quando a gente está assim há um certo tempo na caminhada, a gente pode cair no mesmo erro que esse irmão, né, do evangelho ele caiu, né, de julgar, de apontar o próximo, né? Porque ele se julgava uma pessoa certa, né? Ele estava ali, fazia tudo que o pai pedia para ele. E ele falou: você, né, ainda faz uma festa para esse seu filho que é um baderneiro, né, que gastou tudo com as prostitutas, né? Mas muitas vezes a gente é pior do que aquela pessoa, né? Então hoje eu procuro olhar para mim mesmo, né, e aprender com todas as situações. Ô, irmão, só vou mais fundo aí, gente. Tá muito interessante aqui a partilha com o irmão. Quantos anos você tem agora? Eu tô com 28. Você pode dizer por quantos anos você viveu na drogadição? Assim, de uma maneira geral, foram 10 anos de drogadição. Claro que durante esses 10 anos, não foi 10 anos na adicção total, né? Certo. Assim, tinha um determinado momento que eu ainda conseguia trabalhar e ter uma vida social, né? Eu usava droga de final de semana e às vezes, né, usava durante a semana também, mas não era com tanta frequência. Aí tinha aquela desculpa, né? Ah, eu não sou viciado, né? Eu acho que já pensou tem um controle, né? Tem um controle de tudo. Toda ilusão. Verdade. E aí nós temos um irmão aqui antes, também que vai partilhar com a gente. Quer falar alguma coisa, Fran? Não. Não? E eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse jovem que vocês estão vendo aí agora, mostra ele aí, nossa irmã. Esse jovem tá fazendo aniversário hoje. Graças a Deus. Programa especial pra ele aqui hoje. Nosso irmão Cauê aqui hoje. Eu quero dedicar o programa a toda a comunidade, né? Em especial a ele que tá fazendo aí 10 anos, 12 anos, né? Que você falou, né? Não é 10 anos nem 12, mas hoje, pela graça de Deus, eu completo 22. Amém. 22 anos aí de caminhada.
E é o que o Cleito falou, né? Eu concordo com o que ele falou, né? O evangelho de hoje é bem a minha vida. Só que é um pouco mais, assim, colocando pro lado pra minha vida e pra vida dele, um pouco mais, a nossa vida foi um pouco mais pesada, né? Ele, como ele falou, 10 anos, né, de adicção. Eu, por incrível que pareça, eu tenho 12 de adicção. E, o que mais me chama a atenção nesse evangelho é o perdão. O perdão do pai, sem perguntar nada. Sem perguntar, simplesmente o abraço. Que ele logo vê o filho dele assim, de frente a frente com ele. O que mais chama a atenção é o perdão. Mas não o perdão de chegar e falar, mas o perdão do abraço, o perdão do olhar. Esse é o perdão que nós precisamos. É o foco. Irmão, você disse que tem 12 anos que você viveu aí, nesta vida, né? Conta pra nós, como que você chegou nisso? Se você puder partilhar, se você quiser partilhar, sinta-se à vontade. Porque de repente tem muitos jovens que estão nas suas casas, achando que tem controle de tudo, que está começando a ter uma vida que não é aquela que Deus sonhou para você. De repente, ouvindo nossos irmãos aqui, você vai cair na real. Você vai ver que não vale a pena. Não vale a pena entrar nessa história porque é legalzinho, porque a menininha ali faz, porque o rapazinho ali é gente boa. Então eu também vou dar uma experimentada, né? Não é isso que oferece muito lugar. Então, e o pecado, ele começa assim, bonito. Como diz aqui, ó. Se pecar fosse bom, fosse ruim, ninguém pecava. Com certeza. Se pecar fosse chato, ninguém pecava. O pecado, ele é oferecido muito bom para nós. A diferença é a consequência. A consequência do pecado, ela é a morte. Para cada um de nós. É só isso. Porque o pecado, ele veio através do inimigo para matar, roubar e destruir a nossa vida. É esse que é o salário do pecado. Para cada um de nós. Morte. E aí os irmãos foram resgatados aqui, graças a Deus. Nós fomos resgatados, graças a Deus. Então conta para os irmãos aí que estão em casa, como começou isso, se você sabe, se tem um motivo ou não tem. Conta um pouquinho dessa história aí para os irmãos. Engraçado que eu dei uma palhinha hoje, né, no médico. Primeira vez que eu vou dizer isso, né, assim, em público. Em partilhas eu já acostumei falar. Mas esse testemunho que eu vou dar, eu tinha até colocado em oração esse testemunho. E é o principal da minha vida, onde é o foco. O lado mais pesado que me pega mais. Bom, meu pai, ele era adicto, né? E com isso, desde pequenininho, as coisas eu via, eu assistia, eu presenciava aquilo dentro de casa. Ele espancando minha mãe, enfim, usando droga. Até que no final de 99 eles se separaram. E em 2000, minha mãe foi viajar por causa do pai dela, que estava com câncer. E ela viajou, ficou 4 dias fora. E esses 4 dias eu fiquei com o meu pai. E logo no primeiro dia, eu sempre quis ir pra casa dele, né? Sempre quis ficar com ele. Porque eu gostava dele. Não gostava, né? Eu gosto do meu pai, né? Praticamente eu amo ele. Ele é o meu herói. E com isso, o que aconteceu? A gente ali na minha afobação de querer ir pra lá, fui. Passei o dia inteiro com ele, mas o dia inteiro no bar. O dia inteiro ele bebendo e cheirando cocaína na minha frente. Assim, ele aqui e eu na frente. E isso foi o dia inteiro, passou a manhã, a tarde, a noite. Era meia-noite e eu, 10 anos de idade, eu louco, porque eu dormia. O que eu queria era deitar e dormir. O que acontece, né? Ele naquela afobação de querer mais o uso, mais e mais e mais, ficou nervoso. Você quer ir embora? Eu falei, quero, então vamos embora. Ele mora ali no Cláudia. Nessa época ele morava aqui no Cláudia. Aí ele falou assim, então vamos lá, mas antes a gente vai passar ali primeiro. Eu falei, por mim você pode passar onde você quiser, eu vim pra casa, é o que me importa.
Aí chegamos lá, ele me deu o dinheiro na minha mão, numa nota de R$50. E entrei com ele junto ali no beco. Aí ele falou assim, você vai pedir 3F. Aí eu, tá bom, ingênuo, né? Não sabia, nem sabia como é que era. Aí eu cheguei no traficante, ele junto também. E eu pedi as 3F. E eu, ali mesmo, ali o traficante serviu eu entreguei pra ele junto com o troco. E ali mesmo ele e o traficante fizeram o consumo. Explica pra quem tá em casa o que é o F, né? O 3F. O F seria cocaína, né? F. Ou o famoso pino, né? Famoso pó, né? Então, aí ele consumiu aquela cocaína ali e fomos pra casa dele. Ele passou no bar de novo, pegou mais ou menos umas 10 latinhas de cerveja e um maço de cigarro. Ele não costumava não costumava fumar cigarro. E fomos subindo pro apartamento dele e ele falou assim pra mim, né? Ele falou assim, hoje eu vou te ensinar a ser homem. Hoje eu vou te ensinar a ser homem. Aí eu falei, não, já que ele vai me ensinar a ser homem, eu vou querer saber, né, como é que é, né? Aí ele colocou, entrei frente a frente com ele. Aí ele abriu 2 latinhas de cerveja, me deu uma latinha na minha mão, acendeu um cigarro, deu na minha mão. Primeiro ele me ensinou a tragar o cigarro. Aí ele falou assim, agora é a parte mais importante. Aí ele colocou as 2 carreiras de cocaína em cima da mesa e falou, agora você vai fazer que nem eu. Me ensinou a enrolar a nota. E aí ele chorou. Aí ele olhou assim pra mim, entregou na minha mão e falou assim, agora é sua vez. Aí eu me assustei, porque eu percebi o jeito que ele ficou depois que ele tinha usado lá, além do bar, ali lá na biqueira. Aí eu peguei, comecei a chorar e neguei. Falei, não vou usar. Aí ele falou assim, você vai, ou você cheira ou você apanha. E logo em seguida ele já me deu um tapa na minha cara. Aí eu, com medo, foi a primeira vez que meu pai tinha colocado a mão em mim, a primeira e única. Aí eu cheirei aquilo. E com isso foi esses 4 dias. Foi 4 dias sem dormir. Ele não deixava eu dormir. Era impressionante. Parece que quando o diabo ele quer atentar, ele quer entrar na sua vida, ele parece que ele faz de tudo para conseguir. É impressionante. E com isso, né, as coisas foram indo. Voltei para casa, falei pra minha mãe. A minha mãe, né, vixe, depois deu um maior reboliço entre os dois. Deu até polícia no meio, o negócio foi feio. E eu não deixei de fazer isso. Eu sempre fiz. Depois de que eu usei, voltei para a escola e via os pessoal usando dentro da própria escola. E continuei, porque eu achei normal. E eu achei normal também. E meu pai, como meu pai me ensinou daquele jeito, na base da marra, né, eu aprendi e fazia isso também com meus outros amigos pequenos. Ensinava eles a fumar. Se não fumava, eu agredia, né? E com isso a minha adicção foi aumentando. Eu comecei a pegar a raiva dele, do meu pai. E essa raiva, nossa, era uma raiva tremenda. Eu não perdoava ele de jeito nenhum. Não podia ver ele pintado de ouro na minha frente, que já era motivo já de briga, já de discussão. Mas o impressionante, quando ele estava ação, quando ele não estava ação, parecia unha e carne, não saía um do lado do outro. Aí beleza, aconteceu o que aconteceu. Aí ele, no final de 2005, acho que 2007, ele se recuperou. Hoje ele faz 6 anos, vai fazer 6 anos esse ano que ele tá limpo, né? E mesmo assim, ele na adicção dele, ele sempre vinha falar pra mim, pô filho, para de usar droga, me incentivando a parar, né?
como ele me incentivou a usar, eu estava me incentivando a usar, a parar. Mas eu sempre jogava na cara dele, mas quem foi que me ensinou a usar droga foi você. Agora você vem pedir pra mim parar? Que história é essa? E sempre jogava na cara dele, né? Porque eu não entendia, né? Que além da adicção é uma doença, e não entendia o que eu vou deixar pro final. E aí veio a minha primeira internação com 19 anos. Acho que foi 19 anos. Essa é a minha primeira internação. Mas ela foi uma internação forçada ou porque você queria? Não, foi uma internação porque eu queria, que eu já estava... Era muito consumo. Porque nessa época eu trabalhava na Fiat. Eu entrei na Fiat com 16 anos e saí... Fiquei praticamente quase 4 anos na Fiat. Então meu salário era muito alto com 16 anos. Então você imagina o que eu aprontei. E, aí eu fui para Nascer de Novo, uma comunidade católica também. E nessa comunidade foi onde que eu encontrei Deus. Foi onde que eu encontrei verdadeiramente Deus na minha vida. Foi onde que eu consegui perdoar o meu pai pelo tudo que ele fez. Foi onde eu enxerguei o verdadeiro amor de Deus, né, envolvendo a minha vida, envolvendo na minha família, nas pessoas que gostam de mim, principalmente por perdoar ele, né? Por isso que eu falei, hoje meu pai, ele é o meu herói. Independente do que ele faça, independente do que ele fez, ele sempre vai ser o meu herói, sempre vai ser meu pai, sempre vai ser a pessoa que eu amo. Também a minha mãe, todos, a minha família por inteira, por mais que eu fiz eles sofrerem, por mais que meu pai também fez eles sofrerem, mas isso foi passado. O passado só serve pra gente usar de retrovisor, só pra gente lembrar dele, só pra gente olhar. A gente não pode nem dar um passo pra trás e olhar pra trás com a cabeça, porque aí a gente já tá nele. E viver o passado não é legal, é pesado, né? Ainda mais ficar, que nem o Padre Léo dizia, o ressentimento ficava ressentindo tudo aquilo que passou. O que passou, passou. O que importa é daqui em diante, só que com a caminhada com Deus. É isso que importa. E o que te trouxe aqui para a comunidade? Para essa casa aqui de São Pio? O amor de Deus. Amém. Quando foi? Assim, quanto tempo faz que você está aqui? Faz 3 meses que eu tô aqui. Nem gosto de tempo assim, eu sou meio voado da cabeça, os neurônios já não tem quase nada. Mas, que nem o Clito falou, vim pela dor. Mas a dor, no momento, a partir do momento que eu entrei do portão para dentro, eu conheci o amor de Deus na minha vida, o que Ele quer para mim. Se bem que a cada dia eu vou escrevendo a minha história junto com ele. A cada dia eu vou escrevendo a minha história junto com ele. Mas o que me trouxe aqui foi o amor, o aconchego que essa casa tem, né? O aconchego do Moisés, do Francisco, de todos que se encontram aqui, né? Dos retirantes, dos servos, de todos, até do cachorro, do papagaio, do gato, né? Que é eu que tomo conta. Então é o amor, é Deus, é a Eucaristia, Deus sacramentado aqui dentro da nossa capela. É isso que no dia de hoje tá me movendo. E aí eu queria que vocês agora, vocês comunidade Padre Pio, você de casa, ouvisse também a história do nosso irmão lá. Vocês vão ver qual é a diferença, que não é nenhuma, mas a persistência é a que vocês estão tendo aí, de caminhar, do Alex aqui, o Alex que nós falamos, Alex Pio. Queria que você contasse aqui, irmão, nem é surpresa aí, né, te peguei de surpresa, que você contasse para as pessoas de casa, para os irmãos da comunidade aqui, um pouquinho da sua história, o que te fez chegar, e o que te move a ser servo de Deus hoje. Isso é verdade, o Cleito falando, o Cauê, assim, não é tão diferente, assim, eu diria em paz porque eu nunca fui viciado diretamente na droga, assim. Eu era viciado muito em mulher e carro, cara.
Era duas coisas assim que eu sempre fui pirado, assim. E como você falou, meu pai também, ele foi alcoólatra 37 anos da vida dele. E eu também presenciava cenas do meu pai batendo na minha mãe, espancando meus irmãos mais velhos. Só que ele nunca bateu em mim, porque eu sempre falava pra ele, se um dia que ele bater em mim, eu mataria ele. Isso eu tinha 10 anos de idade. Aí eu falava, um dia que você bater em mim, eu te mato, não importa como, mas eu te mato, né? Só que a vida, ela nos mostra coisas que a gente, o nosso humano, desacredita, né? Foi quando eu comecei a conviver com pessoas lá no Nordeste, antes de vir para São Paulo, conviver com pessoas que tinham a mesma história que a minha, né? Então a gente bebia muito, saía muito, trabalhava de dia, né? A gente era obrigado a trabalhar porque meu pai é agricultor, né? Trabalhava bastante, a gente era obrigado a trabalhar também, mesmo criança com 7, 8 anos, trabalhava demais. Não tinha aquela infância que hoje muitas crianças têm de estar brincando, de estar com a galera no seu computador, curtindo. Eu não, sempre trabalhei desde criança. Só que chegou um determinado tempo que eu falei assim, não dá mais. Eu criança, falei, não dá mais. Né? E foi passando o tempo, fui crescendo. E veio a vontade de vir para São Paulo, né? Vim para São Paulo. E as pessoas acham que São Paulo é um lugar, assim... Eu falo assim para os meus amigos que estão no norte, eu falo, São Paulo é ilusão. Né? Já foi bom, né? Para quem conhece São Paulo foi bom. Mas São Paulo é ilusão, né? E aqui em São Paulo mesmo, eu conheci muitas pessoas, muitos amigos de verdade, né? Tanto que estou aqui lá de alguns amigos de verdade. Mas também conheci muitos amigos de verdade, entre aspas. Né? Porque eu começava, muitas pessoas não sabem, mas eu usava droga escondido mesmo, né? Se for na minha rua mesmo, ninguém nunca sabe que eu usava droga, mas se dizer na favela lá embaixo, todo mundo sabe que o pequeno usava droga direto lá, né? Eu usava demais, tinha amigos meus, não vou citar nome aqui também, que usava muito. A gente ia pra balada, a gente curtia demais, e chegou uma época que eu comecei a andar com pessoas que já era um nível avançado no crime, né? Então esses caras, eles roubavam mesmo, cara. Eles roubavam, era cara que trocava tiro de rota de helicóptero pra derrubar, cara. Não era cara que roubava trabalhador, não. Falo com autoridade disso aí. Era pessoas que, se a rota batesse de frente, os caras batiam também, não tinha essa, né? E chegou um determinado tempo que esses meus amigos, eles foram desaparecendo. Eles foram morrendo um por um. Foi quando tocou o sinal na minha vida, né? Deus falou assim pra mim, ó, agora você para porque vai ser você, né? Tem gente que vai querer te matar, que tá do seu lado. Só que eu não entendia isso como uma vida de Deus. Pra mim, eu na verdade nunca acreditei em Deus, essa é a realidade. Eu nunca acreditava em Deus porque a pessoa falava assim, você acredita em Deus? Eu falava, você acredita em Papai Noel? A pessoa falava, não, eu falei, também não acredito em Deus. Então Deus pra mim era ilusão, né? Era, como as pessoas falam assim, você já coloca sapato na janelinha esperando Papai Noel. Eu também não acreditava em Deus. Como que eu ia acreditar na pessoa que eu não conhecia? Pra mim era normal. Apesar da minha mãe ser católica, frequentar a igreja, que muitas pessoas vão pra igreja vão por uma cultura que tem, né? E eu, como ele falou, eu não vim pra igreja também por amor, eu tive que vir pela dor. Foi quando eu fiz um encontro chamado Sal da Terra, né? Eu conheci muitas pessoas legais daquela igreja, assim. Eu comecei a caminhar com Deus. Só que mesmo caminhando com Deus, eu ainda tinha minhas quedas, porque eu ia pra igreja, recebia a hóstia, aliás, eu ia pra igreja e ia pro mundo. Então, tipo, depois da missa era balada. Era tudo isso. Era sexta, sábado, domingo na igreja, sexta, sábado, domingo balada. Não tinha essa de ir pra missa e depois ir pra casa. Ia pra balada, né? Saía com mulheres, todas as cores, todas as raças, todos os jeitos. E não tinha... Eu nunca tive sentimento verdadeiro por ninguém. Por pessoa, por ninguém, mulher nenhuma, né? Eu sempre falava assim que mulher pra mim era só uma noite, né? Amanheceu o dia, tchau, não tinha essa mais, né? Mas como as pessoas falam que aparecem pessoas boas na nossa vida, na minha vida também apareceu pessoas importantes. Apareceu muitas pessoas importantes. Só que as pessoas cansam de insistir e você sempre dá patada, as pessoas desistem de você. E essas pessoas foram desistindo de mim, desistindo da minha história. E conforme elas iam desistindo de mim, eu ia desistindo de Deus, mesmo sem conhecer Deus. Eu ia desacreditando mais e mais, porque eu falava, como que a pessoa desiste de me ajudar, falar que é de Deus e desiste de me ajudar? Então eu também não quero saber de Deus. E
E eu lembro que um dia eu fiz um encontro também depois chamado Ímpar. E nesse encontro teve uma pregação do Gilberto. E essa pregação ela foi o ápice da minha vida, né? Ele pregou aqueles 45 minutos ali. Eu estou resumindo um pouco assim meu testemunho, porque se for falar aqui vai escrever um livro, né? Ele pregava assim, e teve uma parte que ele falou para mim assim: não dá mais para voltar. E eu senti naquele momento que aquela frase ali, ela foi na minha vida. Ela bateu ali e ficou. Mas quando você sai do encontro de jovem, citar os 3 dias ali, é bom, mas a realidade está lá fora, dos portões da igreja lá fora. O mundo não vai mudar nada se você não querer. Então continua do mesmo jeito. Igreja, mundo, droga, balada, futebol, é uma coisa. Eu pecava demais no futebol porque era muitas brigas em Tiradentes, Barro Branco, Heliópolis. Eu arrumei várias tretas nesse lugar aqui, só por misericórdia de Deus, né? Teve motivos de cara sacar a pistola dentro do campo e falar, meu, só sai daqui morto hoje, né? Eu comecei assim, eu não conseguia me firmar. Até que um dia Deus colocou uma pessoa na minha vida. E essa pessoa ela falou uma coisa pra mim assim que ninguém nunca tinha falado pra mim. Ninguém. Eu frequentei 5 anos num grupo de oração, se citar nome, 5 anos, cara. E nesse grupo ninguém nunca falou isso pra mim. Eu precisava ter escutado isso. Eu lembro quando eu entrei naquele grupo, tinha, acho que era 8 servos, né? Naquela época, isso 2 anos e meio atrás. Essa pessoa, quando eu entrei assim, ela nem me conhecia, cara. Ela me via assim por ver, porque eu andava na rua com a galera. A pessoa olhou pra mim e me abraçou assim, tipo, acabou o grupo, me abraçou. Não sei se ele vai lembrar, mas ele falou assim: eu te amo. Eu falei isso na rádio semana passada, mas essa pessoa, acho que é Deus que faz isso. Mas eu tenho essa pessoa hoje como meu pai. Porque eu nunca tive amor de pai, né? E meu pai, a gente sempre foi, nunca foi um cara, sempre foi ódio, sabe? Ele sempre bateu quando se encontrava os dois. Eu falava no mundo, voava faísca, né? E essa pessoa falou assim: eu te amo. Então naquele momento veio a visão do meu pai. Aí foi quando eu pisei no chão, falei, agora eu tô firme na rocha. E tô há 2 anos assim, firme mesmo. Pra me falar a verdade, firme na rocha, eu tô há 2 anos e pouco. E essa pessoa tá do meu lado, foi o Marcelo. Eu nunca vou esquecer, porque foi onde eu me senti amado, foi naquele grupo, né? Missão Águia, né? Onde eu consegui olhar para as pessoas e falar assim, meu, agora eu encontrei Deus de verdade. Agora eu encontrei o Deus que eu procurava há 8 anos. Porque é fácil as pessoas falar que te amam, mas é difícil provar que te amam. Falar é fácil. E é nisso aí que às vezes deixa até um alerta para nós pais, né, Marcelo? Você vê os testemunhos aqui todos, sempre tem o pai. Né? Porque o pai é aquela figura de herói, né? Aí quando você se depara com uma situação dessa, né, o seu próprio pai, né, te levar para a droga, como eu conheço outras histórias, né? E tudo isso acontece por quê? Porque não há o vínculo de amor dentro das famílias, né? O que falta para esses jovens que estão nas drogas hoje? O que faltou para mim para ir para o mundo de eu não usei drogas, mas eu já fiz coisas piores. Eu brigava em porta de escola. Meus amigos morreram 7 de uma vez em chacinas, entendeu? E para mim me sobrepor, para mim ser aceita, porque eu era uma nordestina vindo do Nordeste, ninguém me aceitava, eu teria que me sobressair de alguma coisa, de alguma forma. Então, o que eu faria? Eu comprava briga daquelas meninas que era fraca na escola, para mim ser a, né? Bambambam, né? A bambambam na escola. Então, isso o que faltou para ele, para mim, para você, Alex, foi falta de cuidado de pai e de mãe. Eu também vim muito cedo para cá, com 13 anos. Os pais não sabem, pensam que está dando algo bom para os seus filhos, colocando em outras cidades para estar estudando, o pessoal do Nordeste. Eles não sabem o mal que estão fazendo para os seus filhos. Eles não sabem os pais que eles estão dando para os seus filhos. Deixa na casa de um, na casa de outro. A minha irmã, ela sofreu quase abuso do próprio tio. Então, é isso que faz os jovens se revoltar, buscar suas alegrias, né, na droga, porque a droga dá alegria, dá um prazer. Nossa, né? Para você esquecer do seu problema, você vai para a droga, vai para o alcoolismo. Então isso aí é um alerta para os pais.
né? Ame seus filhos, não desista dos seus filhos, é aquilo que a gente falava, né, Marcelo? E eu vejo aqui, ó, sobre o testemunho de cada um aqui, é o amor de Deus para conosco, né? E é a vontade de Deus para que esteja todos aqui hoje, porque cada um tem sua história diferente, mas nada aconteceu, nem a mim, nem ao Cleito, nem a você, porque Deus tinha um propósito, né? Deus já via isso lá na frente. Para quê? Para que a gente seja luz para aqueles que estão nas trevas, né? E quando na parábola fala, né, que o pai deu vestes, né, Marcelo? Anel. Isso foi o que Deus deu para nós. As vestes significa, né, a limpeza, né? O anel é a aliança com Deus que nós temos hoje, né? Então, e as vestes quer dizer você está limpo, né? Quando trocou as vestes, você está limpo, né? O homem novo, né? E os sapatos, os chinelos que ele deu é para você traçar um novo caminho na sua vida, né? Então, a gente tem que ver como é importante o amor, né? Olha, o amor de Deus para conosco, o amor nosso para os nossos filhos, para o próximo. Você não teve a figura de pai, você teve o Marcelo, seu pai espiritual. Todos aqui, né? Talvez não teve o amor de pai, mas você tem o amor de pai espiritual, que é o coordenador aqui, né? O Moisés, né? Então, e que nós possamos, eu, você, Marcelo, Alex, você, Cleiton, que nós possamos ser esses pais para essas pessoas que não viveu esse amor. Tem muitas pessoas carentes, só de um olhar, de um abraço, né? De falar eu te amo, entendeu? Muda a história de uma pessoa como mudou a sua, né? E assim, você que está em casa, né? Você mãe, pai, cuide do seu filho, né? Fale para o seu filho, eu te amo. Filho, você está com algum problema, vamos conversar, a mamãe está aqui, papai está aqui, vamos conversar. Não deixe seu filho, porque lá fora ele vai encontrar uma pessoa que vai amar, vai dar tudo aquilo que ele quer, até o momento dele se viciar. A partir daí ele vai ter que dar seus pulos para conseguir as coisas do vício, né? E só pode falar, Marcelo. Completando o que você diz aqui, Fran. Sabe o que está faltando para nós pais? Dizer para os nossos filhos? Não. A sociedade tem ensinado que nós temos que ser pais e mães fracos, omissos aos nossos filhos. A sociedade está errada. Volta lá na sua história, você pai e você mãe. Volta na sua criação. Quando seu pai ia lá e chamava a sua atenção. Quando a sua mãe dizia para você que você não iria naquele lugar e você não ia. É verdade. Por que hoje não pode ser assim? Por que os nossos filhos podem fazer o que querem? Eu até partilhei num dia lá no nosso grupo que tem jovens, tem mães dizendo assim que os seus filhos de 7, 8 anos têm que ter um espaço. Eu preciso dar um espaço para o meu filho. Foi até na rádio que eu falei semana passada. Tem que dar espaço nenhum, não. Porque quando você fica dando espaço para o seu filho, para sua filha, ele está indo lá se drogar, se prostituir. Se não está fazendo nada disso, ele não está tendo uma direção correta. Então você pode ter certeza que ele não está no caminho bom. Então começa a dizer sim. Dizer não, quer dizer. Começa a dizer não para o seu filho, que esse não é prova de amor. Você pode ter certeza que o não que você dizer hoje para o seu filho, para sua filha, lá na frente ele vai colher. Muitos sims, mas sim firmados na rocha. E assim, colocando breve assim o que o Cauê falava, que ele conheceu o perdão. Depois de 12 anos, eu revi o meu pai. Né, meu irmão? Você lembra, né? E assim, engraçado que eu olhei pro meu pai assim, como se eu tivesse vivido esse tempo todo com ele. O amor foi tão grande assim que eu chorava do lado do meu pai assim. E eu te digo assim, de coração, eu não consegui ter raiva do meu pai. Eu acreditei que foi coração curado, né? O Padre Pio, ele falava assim, quando você reza o terço, todas as máscaras ela caem por terra, né? Eu sou uma pessoa, eu até brinco, eu falo que eu sou viciado no terço, né? Porque o resto do terço, quando eu não consigo rezar o terço no dia, eu fico até abalado com isso, né? E eu olhei pro meu pai assim, eu não falava com meu pai assim, né? Nada. Mas eu lembro que quando meu pai me soltou assim, eu olhei pra ele e falei, pai, eu te amo. Eu nunca vi meu pai chorar.
Mas eu vi a lágrima daquele homem pingar daqueles olhos naquele dia. Né? E ele passava com a minha mãe, meu pai nunca foi de falar pra gente o que ele sentia. Minha mãe sempre falou. E meu pai falou assim, minha mãe falou assim, ó, seu pai falou pra mim que tem muito orgulho de ter o filho que tem. E um dia eu falei pro meu pai, se eu um dia, conseguir ser 25% do que meu pai foi, eu não preciso ser mais nada. Eu quero ser só 25%. Com todos os problemas que meu pai teve, se eu for 25% do homem que ele foi, pra mim tá ótimo. Porque eu consegui entender que, assim, meu pai ele é especial pra mim. E se Deus me der esse motivo, uma oportunidade de escolher uma família nova, você pode ter toda certeza, Cauê, eu escolheria o mesmo pai e a mesma mãe. Porque é lógico que eu errei muito na vida. Por falta de amor de pai, sim, mas sempre que eu quis errar. Às vezes a gente culpa, mas às vezes a gente quer errar. Porque quando eu comecei a andar, eu quis por curiosidade também, né? Então, se meu pai tem culpa nisso, é 50%, 50% é minha. É verdade. Então hoje, se eu ligo pro meu pai todos os dias, cara, todo dia eu ligo pra minha mãe. Todo dia eu falo, eu te amo. Eu até brinquei esse dia que a minha mãe tava doente, aí eu falei assim, nossa, se Deus levar minha mãe, cara, eu vou ficar muito feliz. Aí eu falei, nossa, por quê? Eu falei, porque o que eu posso fazer pela minha mãe, pelo meu pai, eu faço em vida. Não preciso esconder do meu pai que eu amo ele. Eu falo tudo isso pra ele. E se um dia Deus levar meu pai, eu vou ficar feliz, porque eu sei que o que eu podia fazer pelo meu pai, eu fiz em vida. E só voltando aqui um pouquinho, quando a Fran falava de pais, fala pro seu filho, eu te amo, eu te peço, por favor, fala. Porque qualquer traficante está disposto a falar isso pro seu filho. Qualquer homossexual está disposto a falar isso pro seu filho. Então fale hoje, agora, porque talvez amanhã seja tarde demais. E não espere, como o Marcelo falava, não espere para dar um não pro seu filho. Verdade. Dê um não agora, porque lá depois você não dá um sim pro seu filho na cadeia ou no caixão dele dizendo Senhor por quê. Amém? Então, e quando o Marcelo falava no começo, né, o porquê, né, teve que acontecer essa história do filho pródigo, né, Marcelo? Aí você falando do seu pai, e eu lembrei de uma situação, né, eu fiquei 20 anos sem ver meus pais. Eu fiquei 20 anos sem ver meus pais. É meu pai, né? Minha mãe, eu sempre, 2, 3 anos eu via. E Deus sabe o porquê das coisas. Quando a Anailson entrou no mundo da droga também, eu fui obrigado, nós fomos obrigados a ir embora daqui de São Paulo, né? O Anailson começou a usar drogas e começou... Então ele saiu do serviço e nós fomos para o Nordeste. Na minha concepção, eu não gostava do meu pai. Quando eu cheguei lá, tive o apoio do meu pai, o Anailson, nós tivemos sair daqui de São Paulo, tudo. Logo em seguida, meu pai ficou enfermo. E quando, nessa doença do meu pai, eu fui descobrindo o meu pai. Que ele era aquela figura que eu necessitava nos meus anseios, nas minhas frustrações que eu tinha, na minha falta de amor, que eu não gostava de ninguém, não me apegava com ninguém. E eu fui vendo ali que aquele pai que eu tinha em minha mente não foi aquele pai que eu fantasiei na minha mente. Para mim, não sentir falta dele, eu pus na minha cabeça que ele não era um pai bom para mim. E quando eu me deparei naquela situação, meu pai doente, aí eu fui redescobrindo o amor que eu sentia pelo meu pai e ele por mim. Fiquei 20 anos sem ver meu pai. Em seguida, meu pai ficou num leito, numa cama, já próximo à sua morte, né, que ele teve câncer, fase terminal. O Anailson não se adaptou no Nordeste, voltou para cá. E ele, muito sabiamente, ele me chamou e falou, minha filha, eu quero te pedir fazer um pedido, é o último que seu pai pode fazer, porque você sabe que seu pai não tem mais muito tempo, eu quero que você volte para o seu marido. Para que vocês entendam. O único beijo que eu ganhei do meu pai em 30 anos foi o beijo de despedida. Meu pai, em cima de uma cama podre, que quando trocava aquela bolsa nele, a casa inteira ficava podre. Eu com meus 3 filhos pequenos, a Anailson já aqui. O ônibus encostou lá, que era um ônibus de excursão, não vim nem num ônibus convencional. Falaram, chegou o ônibus.
Eu entrei naquele quarto, aí ele falou assim: minha filha, seu pai não tem nada para te dar, mas eu só peço que Deus te abençoe e cuide de sua família. O único beijo que eu dei no meu pai foi esse, na testa. Quando eu cheguei aqui, isso foi dia 17 de dezembro. Quando eu cheguei aqui, no dia 8 de janeiro do ano seguinte, quer dizer, menos de 20 e poucos dias, meu pai faleceu. Para me matar a saudade do meu pai, o que eu fazia? Eu ligava na Canção Nova, porque ele assistia todos os dias às missas, e tinha o padre José Augusto. Então, quando eu estava vendo a figura do padre ali, eu via a imagem do meu pai diante da televisão, rezando. Foi aí que eu percebi o amor que meu pai tinha por mim na fase terminal de sua vida. Então, quantas vezes os jovens dentro de casa, eu tiro isso pelo meu filho, que ele tem 15 anos, quando a gente vai falar não, quando a gente fala briga, fala que a gente não gosta, né? Ah, você não gosta de mim, e a gente põe aquela fantasia na cabeça, porque é isso que eu tinha na minha cabeça, desde a minha adolescência, que meus pais não gostavam de mim. Então, o fato do pai falar não hoje para os seus filhos, não é que o pai não ame, é que o pai quer o seu bem, né? Para mim entender isso, foi a base do sofrimento, foi 30 anos depois, quando meu pai falava não, era para o meu bem. Só que foi pela dor que eu vim entender isso. Então eu peço você que está escutando hoje, você que é jovem, né, que está em casa, não deixe que isso aconteça, o mesmo que aconteceu comigo com você. Ame seu pai, seus pais, né? E quando ele falar não para você, é para o seu próprio bem. É verdade. Só aí o Elvis também, só né? Antes de vocês concluir, escutando tudo isso que foi partilhado de cada um, os testemunhos de vida dos irmãos aqui, né, do Alex, dos irmãos aqui, isso é um tapa na cara da gente, né, que muitas vezes reclama das nossas vidas, nossas dificuldades, né, que acha que o nosso problema é tão grande. E eu coloco até a minha vida em particular, né, que eu estou passando por uma fase difícil, né, o desemprego, as preocupações dentro de casa, e acho que o meu problema é o maior do mundo, né. E ao escutar o testemunho, porque testemunho arrasta pessoas, né? E eu queria profetizar aqui na frente de todos vocês que um dia eu espero poder ver esses irmãos pregando para outras pessoas e arrastando mais pessoas para Deus, porque o testemunho ele arrasta as pessoas. Eu até me emociono em falar porque as minhas dificuldades se tornam pequenas, e a cada dia que eu venho aqui na rádio, a cada dia que eu participo com os irmãos, eu vou me transformando, eu vou sendo uma nova pessoa. E hoje eu estou saindo daqui com uma nova pessoa. Eu estou saindo com mais entusiasmo de correr atrás dos meus sonhos, porque a gente olha nossas dificuldades e acha que nossas dificuldades são as maiores do mundo. Se a gente vê o que esses irmãos passaram, a gente percebe que o que a gente está passando é tão pequeno que só depende de nós para conseguirmos dar a volta por cima, né? Então, nessa noite, você que está em casa escutando, né, e ouvindo também, isso para todos nós é uma lição, que nossos problemas são pequenos demais. Que a gente tem que aprender nessa noite de hoje é despertar para a gente poder correr atrás dos nossos sonhos, né? E que o meu problema ele é tão pequeno. Eu não tive o problema que esses irmãos tiveram. Eu tive um pai maravilhoso que me educou, me deu tudo, me ensinou, me deu a direção para o caminho certo. Tenho uma mãe também maravilhosa que me ajuda em casa, em tudo. E eu tenho que agradecer a Deus pelo que eu tenho. E ver o testemunho desses irmãos que passam por essa dificuldade, ainda venceram, e estão aqui testemunhando para outras pessoas, isso para mim é uma lição de vida muito grande. Então nessa noite eu queria colocar para todos vocês que vocês possam olhar para os nossos problemas, falar por mim, e dizer que é um recomeço. Toda quinta-feira aqui na rádio eu sempre deixo claro que é um recomeço, é uma noite para recomeçar. Então nessa noite, mais uma vez, tudo isso que nós estamos escutando é para a gente refletir e recomeçar de novo amanhã, olhar para nossas dificuldades, para nossos problemas e falar assim: olha, eu escutei um testemunho ontem e sei que meu problema é pequeno perto do que está acontecendo, e correr atrás. E é isso que eu levo para mim nessa noite de hoje, que tudo que eu estou passando hoje vai passar, e que eu vou conseguir a vitória, porque vendo esses irmãos testemunhando, é o que eu torço para que eles possam levar para outras pessoas isso, e mostrar para esses jovens também que há uma família que se preocupa com vocês, há um pai, uma mãe que gosta de vocês. Então, pai e mãe,
estejam atentos com seus filhos e filhos, olhe o que está acontecendo nessa noite, que nós estamos partilhando, que é uma lição de vida para cada um de nós. E queria pedir para que Deus abençoe a vida de vocês, viu? Eu sinto a paz de Deus aqui nesse momento, estando com vocês, e que eu aprendi muito com vocês essa noite, e com certeza até o final do programa eu vou aprender mais. Que Deus abençoe a vida de vocês, viu? Amém. Eu, Marcelo, participo 2 anos da rádio, né, particularmente, e hoje eu tô sem palavras, né, tô emocionado aqui, porque é o que o Elvis disse, o que o Elvis disse é o que tá no meu coração também. O meu coração, ele tá alegre por saber que Deus permitiu que eu ouvisse cada um dos testemunhos, e o que é mais interessante é a autoridade que os meninos falam, né, o que me chamou bastante atenção foi isso. Vocês revelam uma autoridade na palavra, porque vocês têm a certeza. Vocês não sabem o que vai acontecer amanhã, porque o nosso futuro a Deus pertence. Mas vocês têm uma certeza que vocês querem ser melhor hoje, ser melhor amanhã. Não por mérito de ninguém, não por mérito de vocês. Para que vocês façam a diferença nesse mundo que já marginalizou cada um de nós tanto, né? Em especial vocês, tanto. Vocês querem fazer a diferença. É isso que me emociona mais ao ouvir aqui hoje na rádio. Eu, Marcelo, digo para vocês que se vocês prestarem atenção aí neste programa, como Elvis disse, e acordarem amanhã e acharem que são os piores de todos, tem alguma coisa errada com você. Eu quero que você que esteja em casa agora, que está em casa agora, que pediu as orações, que partilhou com os irmãos, que se encantou com as histórias, sofreu junto, que nós rezemos agora. E eu queria que o nosso irmão aqui rezasse por nós nessa noite. O Senhor pede que você, irmão, reze conosco essa noite. Faça uma oração. Não, a gente vai fazer os pedidos já, mas eu queria que você fizesse uma oração por cada um de nós, por nossa igreja, que tem sido tão perseguida, né? Pelos irmãos que oram, por os irmãos que estão afastados de Deus. Eu queria que você orasse agora, na sua simplicidade, irmão. Não precisa falar nada daquilo que você não queira. Pode falar que nós igreja, você de casa. Senhor, eu estou aqui diante de Ti, diante da Tua presença. Eu entrego-te corpo e alma, meu espírito, meu coração, meu tudo, Senhor. Diante de Tua presença, eu sou teu intercessor, intercessor dos Teus filhos. Estou aqui nessa noite pedindo ajuda. Mesma coisa que eu cheguei aqui, Senhor, no primeiro dia. Pedi ajuda. Estou aqui diante de Ti, Senhor. Faz um milagre nos Teus filhos, Senhor. O Teus filhos precisam de Você, Senhor. Ele precisa de ajuda, Senhor. Precisa de ouvir a palavra de Deus. Precisa de mergulhar na palavra de Deus. Senhor, diante de Ti, nós aqui ajoelhados, estamos aqui pedindo misericórdia, pedindo graça. A nossa intercessora, a nossa mãe, está aqui orando por nós. Mãe, ajuda os Teus filhos, diante de Ti, Deus e Mãe. Nós aqui estamos orando. Muito obrigado, Senhor. Eu sou o Teu intercessor, o Teu intercessor nessa noite. Pela Tua graça, Senhor, eu oro. Peço, clamo assim, misericórdia, com o Espírito Santo de Deus bem encher da graça, de poder, dar um consolo, um coração. Senhor, muito obrigado. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da Divina Providência, providenciai. São Padre Pio, rogai por nós. E nesse clima de oração, eu queria que nós ficássemos em pé. Nós vamos orar por vocês de casa hoje. Vocês que pediram as suas orações. Como eu disse,
vocês que partilharam, né, conosco desse programa nessa casa livre ao sofrimento, né, dedicada a São Pio de Pietrelcina. Essa casa que nós viemos evangelizar e que saímos daqui evangelizados. Eu tenho certeza que você de casa também está com o coração mais leve agora. E aí eu queria que o Cleiton aí falasse os pedidos, né, de cada uma das pessoas que rezaram conosco hoje na rádio. Pode falar. Sim. O Deusimar, ele pede oração por um emprego. Viu, Deusimar? Vamos estar orando sim, né? Mas vamos agir também, viu? Tem o e-mail da comunidade. Posso falar aqui, Anailson? Pode. comunidadepadrepio@hotmail.com. Manda o seu currículo pra gente. Eu não garanto que você vai conseguir um emprego, mas eu garanto que eu vou estar encaminhando para algumas empresas, né? E eu creio que o Senhor vai fazer a parte dele. O Alan pede oração para a mãe do seu amigo Marcos. O nome dela é Maria Aparecida Serafim. Nós vamos estar depositando, né, esse papel com todas as intenções na nossa caixinha da capela, que depois a nossa irmã vai estar, né, focalizando ali com a câmera, e a gente vai estar orando sim. Pedimos também pelo Cauã, de São Bernardo. A auxiliadora, ela pede por todas as famílias do Brasil, né? E hoje a gente falou bastante, né, sobre a vida de cada um e sobre a importância das famílias, né, nas nossas vidas. E a gente sabe que um dos planos do adversário é destruir as famílias, né, que é um dos projetos mais maravilhosos que Deus fez. Então vamos estar orando sim. A Rosinéia Pedroso, ela pede oração pelas suas dificuldades e pelos problemas na família. A Anne Costa, ela pede pela vida dela porque não está fácil. Realmente, né? Caminhar com Cristo não é fácil mesmo, né? Quem fala que é fácil é um mentiroso, né? Mas assim, o cristão, ele tem todos os sentimentos e todas as dificuldades, né, de uma outra pessoa. Só que ele aprende a se portar de maneira diferente, né, diante das dificuldades do dia a dia. A Silvia Moraes, ela pede pela saúde do senhor Roldão Torres. A Andréia Morassi pede pela saúde da Margarida Battistini, né? E a campanha da fraternidade aí desse ano era sobre a saúde, né? Que a saúde se difunda sobre a terra. Então é interessante que todos nós estejamos orando pela saúde mesmo. O Éder Fernandes, ele pede por ele e pela família dele. A Giza Leal pede pela recuperação da sua avó, pelos estudos e saúde para todos, né? Importante estudar. Tem ouvinte que está perguntando, né, que desenho que é esse aqui, né? Na verdade, isso é um relicário, né? Ele é feito de madeira, né? Foi feito por um dos nossos amigos da Providência, e aqui no centro tem uma relíquia de Padre Pio, né? Para quem não sabe o que é relíquia, é um pedacinho, né, da luva que Padre Pio utilizava, né? Nós sabemos que Padre Pio, ele foi uma pessoa abençoada aí que recebeu os estigmas do nosso Senhor. Então ele usava a luvinha, e aqui tem um pedaço. E como Moisés mesmo fala, né, aonde está a relíquia está o santo, né? Então é um relicário, né? Bom, eu acho que é só, né, pedido de oração. E aí, acreditando nessas orações, eu queria que nós dessemos as mãos aqui. Exatamente, eu confirmo. E que nós encerrássemos esse programa. Todos os irmãos, vem cá, irmão. Eu queria que, para encerrar esse nosso programa, agradecendo cada um dos irmãos da comunidade, o Moisés que abriu as portas para a gente, já dizendo que nós, Rádio de Jesus, somos uma grande família já, né? Vocês têm um programa, a comunidade Padre Pio tem um programa todas as quartas-feiras, a partir das 19 horas, né? 19h30, a comunidade Padre Pio, o programa Padre Pio, né? Onde tem feito aí tanta alegria nas rádios, na nossa web, na nossa Rádio de Jesus. Eu queria que vocês soubessem que essa comunidade é nossa, porque ela é de Deus. Então, se você puder ajudar a comunidade, ajudar os irmãos em gestos concretos, porque em oração eu tenho certeza que cada um de nós já vamos fazer isso. Já vamos colocar essa comunidade, essa história de vida desses meninos tão bonita, né? De tanto sofrimento, mas de tanta fé. Já vamos colocar no coração de Deus,
mas eu quero dizer que você pode ajudar a comunidade com gestos concretos. E aí eu vou pedir para vocês, fala de novo aí o e-mail, né? Se tem algum meio de se comunicar, de ajudar a comunidade, de ligar, o telefone, o que pode ajudar esta comunidade com gestos concretos, que tem pessoas que querem fazer isso, né? Mas não sabem a quem ajudar. Tá aí um bom começo, né? Essa comunidade que alivia mesmo, alivia o sofrimento de tantas pessoas, né? Isso. O nosso telefone para contato, o telefone aqui da chácara é 4101-4407. Repetindo, né? 4101-4407. O nosso e-mail, isso, é o 11, né? O DDD. O nosso e-mail é comunidadepadrepio@hotmail.com. Como o Cauê falou no início, né? Nós somos uma comunidade religiosa católica que nós vivemos totalmente da providência. Então nós não temos nenhum órgão governamental que nos ajude. Toda ajuda para nós é importante. Lembrando que eu sempre falo, né, para o pessoal que vem aqui nos visitar. É claro que materialmente falando nós precisamos, né? Todo ser humano precisa de coisas materiais. Mas às vezes um abraço, né? Um aperto de mão, uma palavra te amo, né? Como foi falado aqui hoje, pode mudar a vida de uma pessoa, né? Então, às vezes a pessoa não sabe o quão é gratificante ela vir aqui, dar um abraço nesses irmãos, conhecer, até mesmo se disponibilizar, né? A estar vindo aqui participando das orações, né? Dos grupos e porque nós somos uma família, né? Aqui não é uma casa de recuperação, uma casa de restauração. Aqui é uma casa de transformação, onde as pessoas entram vazias e saem daqui preenchidas. Amém. Quer falar alguma coisa, Cauê? É o aniversariante, né, desta noite. Shekinah. Bom, eu só tenho que agradecer vocês, né, por essa oportunidade que vocês deram pra gente, né, de estar participando junto com vocês. Agradeço também a você que está aí em casa, você que está na frente do PC. Agradeço você por ter ouvido, né, essas 2 horas aí. Tomara que Deus tenha tocado no teu coração, tomara que você tenha sentido o verdadeiro poder de Deus, o verdadeiro amor de Deus envolvendo você, né, nesta noite. E agradeço também a Rádio de Jesus que tenha dado essa oportunidade para a gente estar fazendo esse nosso programa de quarta-feira. E principalmente a Deus, né, por ter colocado essas pessoas aqui e a comunidade Padre Pio na minha vida, porque não tem... Tá sendo o melhor dia da minha vida, o melhor aniversário da minha vida. E ainda tem bolo, irmão. E ainda tem bolo, né? Você de casa que nos assiste agora, a gente queria encerrar, né, junto com as orações que nós fizemos, agradecendo a vocês, agradecendo a toda a comunidade, como eu digo. Eu queria mandar um beijo para todas as nossas famílias aqui, nós vamos colocar em geral hoje, todas as nossas famílias que nos aguentam, que nos suportam, que estão nos acompanhando, que dizem sim para nós, que dizem não. Queria mandar um beijo para todas as nossas comunidades, a Missão Águia, o Grupo de Oração Filhos da Cruz, todas as pessoas que acreditam na nossa Rádio de Jesus e têm orado por ela e por você de casa, porque esse programa foi feito para você que está em casa. Eu vou dizer para vocês agora, que o nosso programa está encerrando. E semana que vem, a partir das 20 horas, toda quinta-feira, o programa Papo de Fé, ele vai estar acontecendo por você. E os irmãos estão derrubando o bolo aqui, ó. Eu quero dizer para você que nós vamos encerrar o nosso programa em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos cantar parabéns. Nós aqui vamos cantar parabéns pro irmão. Você de casa vai cantar parabéns pro nosso irmão Cauê. E eu quero dizer para você assim: você vai pra casa, vai continuar orando e nós vamos aqui, ó. Comer bolo. Fica com Deus e parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de
sob graça de Jesus. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, filho da cruz, missão Águia. Rogério, Reginaldo.